Olá amigos, estamos de volta mais uma vez ao estudo do livro Missionários da Luz e hoje vamos estudar o capítulo 5, que é a influenciação, e hoje estamos aqui com o nosso amigo Marco, Ellen e César, onde a gente vai descrever, a influenciação dos espíritos em nossa vida. E mais especificamente vamos estudar o caso de uma família que vai sempre ao centro espírita, mas depois do centro, acaba sendo influenciado novamente pelos seus, vamos se colocar, pelos seus obsessores. No capítulo anterior a gente viu que a conduta da pessoa, ela reflete positivamente ou negativamente em si mesmo. Então a gente não se prepara, a gente não vigia, a gente não tem disciplina, e esses fatores acabam prejudicando nós mesmos e fazendo com que sejamos atacados por bactérias, vibrações, energias, como se fosse um vampirismo, como se fosse uma perda de energia do nosso organismo devido às nossas más inclinações. E no capítulo de hoje a gente vai continuar vendo que, dependendo da nossa conduta, da nossa harmonia, a gente, como se fosse uma grande antena, acaba captando boas ou más influências. É isso aí, nós precisamos de equilíbrio no padrão de um comportamento que nos dê segurança e paz. Geralmente a prece, ela faz com que a gente se harmonize, se equilibre, tenha bons pensamentos, e a gente acaba não fazendo uso dessa grande ferramenta em qualquer situação que tenhamos. Ela faz com que haja uma proteção, ela faz com que haja uma ligação ao mais alto, e a gente acaba deixando de lado por preguiça, por má vontade mesmo, e não usando essa grande ferramenta que nos auxilia a todo momento. E André Luiz, coloca no seu aprendizado, a luz que ele enxerga dentro do centro, onde é esse local de preces e orações, como o Marquinhos falou, esse local edificante, e quando visualiza a rua, o externo, vê o quê? Que as luzes são opacas, através da sombra que se faz. E ele relata, que essas luzes opacas são o quê? São obsessores, trevosos que se encontram fora, desses ambientes de luz, de oração. E André Luiz pergunta, para Alexandre, como é que pode, ter esse lugar sombrio? E Alexandre ensina o quê? Que esses lugares sombrios são onde não são praticados, a oração. Relata, que esses locais de baixa vibração, que é caracterizado através da promiscuidade, E André Luiz fala para ele, mas como é que pode, Aí onde vai relatar, o exemplo de uma palestra viva, que é 3 irmãos nossos que estão no centro, que tem todas essas energias renovadas e que vão sair, e os seus obsessores ou os seus similares, que pensam da mesma maneira, estão lá aguardando do lado de fora, porque eles não são permitidos entrar no centro, porque não tem essa energia, e essa permissão. Na realidade, a gente começa a ver que o pensamento, ele gera uma atmosfera que beneficia a pessoa ou não. Então, na maioria das vezes, o nosso comportamento é tão desregrado que os nossos obsessores são inteligentes também. Então, muitos deles, a gente, ao se adentrar a uma casa espírita, eles ficam nos esperando lá fora. À medida que o nosso pensamento varia para as más intenções, para as más inclinações, rapidamente eles se aproximam novamente.
Então, no capítulo anterior, a gente viu sobre o vampirismo, que a conduta fazia que o meu próprio organismo se deteriorasse. E agora a gente começa a ver que um simples pensamento, um simples mau direcionamento gera toda uma atmosfera que propicia interferências em minha vida. É isso mesmo. Quantas coisas inadequadas nós falamos no dia a dia, quantos assuntos alheios. Pensar gera matéria, muito mais desconstrutiva ou construtiva do que as pessoas imaginam, tanto na casa espírita quanto em nossa casa. Então, que nós tenhamos essa consciência e começamos a nos controlar, a nos policiar e falar mal de alguém, ou ter um pensamento negativo, de desânimo, de algumas coisas negativas. Então, nós temos que ter esse controle para justamente nós estarmos no nosso equilíbrio e nós conseguirmos ser instrumento para os espíritos bons. E André Luiz, né, tem essa aula, essa didática, né, a partir de 3 irmãos nossos que Alexandre separa, que vão voltar aos seus lares, né? Que fala, vamos prestar atenção nesses 3 irmãos que vão voltar aos lares, que é a mãe e os 2 filhos, sendo a mocinha de 16 anos, né? Que vai voltar ao lar. E vocês vão ver que através do pensamento há essa obsessão. E André Luiz fala para Alexandre, mas como que eles estão aqui com os pensamentos todos elevados, né? Querendo praticar o bem, se dedicando à obra. Aí o Alexandre, né, com todo o seu zelo, fala, vamos que a gente vai olhar como é que se faz, como é que os irmãos trevosos fazem, né? E ao sair do centro, a energia deles praticamente já é mais ou menos reduzida pelos esses irmãos que já acompanham eles subitamente. E André Luiz já fica espantado, né? Que a luz que eles tinham e os pensamentos elevados que eles tinham no centro já diminui e quase praticamente cessa quando esses irmãos se aproximam. Muito bem colocado. E a mãe, né, junto com seus filhos, já começa a dar essas brechas para esses pensamentos levianos. Quer contar o caso da mãe, Marquinhos? Não, na realidade, assim, o que é mais interessante é como se fosse colocado uma lupa para que André Luiz veja na íntegra o que acontece com todos nós, coisa que visivelmente a gente não enxerga. Então a gente não sabe às vezes porque a gente está com uma dor de cabeça, a gente não sabe às vezes porque a gente está com mal-estar. E aí o Alexandre, que é o instrutor, ele começa a mostrar o que acontece, as influências que nós temos, as vibrações que a gente emana e o que a gente recebe do que a gente emana como um grande rádio. A nossa sintonia faz com que a gente busque dores, sofrimentos, más influências para a nossa vida. Verdade. Aí, continuando, o Alexandre toca na testa da mocinha de 16 anos para que ela dê uma palavra para sua mãe. Isso. E ajude a sua mãe, porque a mãe dela já estava com uma baixa vibração, com os pensamentos baixos, né, negativos. E aí, com isso, ela foi intuída, ela recebeu devido ela estar com o coração aberto, no amor, devido a ela ter uns pensamentos bons, devido a ela estar equilibrada. Ela não estava no mesmo nível da mãe e do irmão. Então, esse socorro vem a partir do quê? Que a mãe baixa essa vibração dela, né, que ela tinha conseguido no centro. E o que ela fala? Se lembra, né, que ela tem muitas dores, né, dores emocionais, morais, né, que não permite ela evoluir, ela mesmo se retarda, né, ela não se permite, né, ela não fala, vou me vencer as dores de hoje, né,
mas assim ela se coloca numa posição de vitimismo, de vítima. E a filha, como a Eri colocou, nada mais é que instrumento da espiritualidade para elevar esse padrão vibratório. E por ela ser menor, né, a mãe ainda corrige a filha e fala: você só pode responder isso para mim quando você palmilhar, né, tudo que eu palmilhei, as dificuldades que eu vivi, aí sim você vai ter a possibilidade de me falar se eu estou ou não com a razão. E a filha em nenhum momento, né, menosprezou a dor da mãe, mas sim elevou, né, que vencendo as dores, né, vencendo as dificuldades que a gente se eleva, né, não se fazendo de vítima. A mesma coisa aconteceu com o irmão, né, mas o irmão, o que tinha? Ele tinha os obsessores deles, mas por causa do quê? Da levianidade dele, que fazia o quê? Ia, né, em lugares onde tinha meretrizes, né? Aonde que esse irmão que se atrelou a ele foi por afinidade, por frequentar esses locais. Esses locais promíscuos. E a irmã dele também tenta elevar o padrão, e ele também se coloca na mesma posição da mãe, se deixando também influenciar pelo vitimismo. E André Luiz, vendo isso, né, fica assustado. Aquelas pessoas que estavam no centro querendo desenvolver uma mediunidade e não conseguem sair e acaba essa vibração, né, acaba fazendo isso. E o irmão fala isso para a irmã na hora que é corrigido por ela, fala que ele queria ser médium, para tentar o quê? Ajudar esses obsessores que ele aceitava que estava sendo obsediado. E a irmã falou assim para ele: é melhor você cuidar de você, se conhecer, para poder depois ajudar os outros. E o legal é que a gente começa a ver que os lugares que a gente frequenta, a maneira como a gente age, tudo isso propicia uma atmosfera que gera uma obsessão, gera uma influência. Então, no caso do rapaz, como ele era muito promíscuo, ele andava em lugares de sexo e tudo mais, existiam obsessores que o influenciavam negativamente por ele estar participando e visitando aqueles locais. Então, daí a gente começa a pensar que como é importante a gente ter certas amizades, a gente ter certos comportamentos, a gente não se exceder nas vicissitudes, porque tudo isso vai gerar maneiras e abre brechas para que eu mesmo saia prejudicado através de uma influenciação. É isso mesmo. E quando os espíritos falam da importância da oração no lar, para a gente estar equilibrado, para nós estarmos, para a gente dar, para a gente ser o instrumento para eles. No nosso lar, o nosso lar, ele é o nosso santuário. Nós devemos ter esse cuidado no que falamos no nosso lar, palavrões. Muitas das vezes a gente sai do centro com uma elevação, uma luz. A gente sai daqui harmonizado, mas acaba agindo de uma maneira que quebra toda essa harmonia que a gente conseguiu na casa. É isso mesmo, Marquinho. Então, que nós não tenhamos pensamentos negativos, linguagens chulas em nossos lares, discussões, porque com isso nós jogamos um balde de lodo e aí nós desarmonizamos o nosso lar. Nas vias públicas, nós falamos palavras de baixo calão ou palavrões, esse lodo se espalha. Mas em nossa casa, a gente está lá e a gente contamina a nós e a nossos familiares, a gente fica cheirando. Então vamos ter essa consciência de que palavras de baixo calão, falar mal das pessoas ou comentários indevidos nos deixam desarmônicos, em desarmonia, desculpa. Gerando ambientes
de mal-estar. E no desarmoniza. E no desarmonizando. Aí o César me lembrou de uma coisa interessante, que o próprio André Luiz, ele começa a ficar chocado pelo que ele está vendo, né? As coisas na íntegra lá, esmiuçando as coisas, o Alexandre mostrando para ele começa então a indagar o Alexandre. Então por que a gente não ajuda esses irmãos, esses obsessores, né, César? Isso. Para que eles sejam logo assim resgatados. E qual foi o retorno deles, César, que eles colocaram? Então, e o Alexandre é categórico. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? Ou seja, ainda eles estavam no mesmo patamar dos próprios obsessores. A recepção deles ainda estava compatível com o emissor, né? Que são a sintonia, né, César? Isso, que é o emissor, né? Estavam na mesma sintonia do emissor, que era o quê? Dessas baixas vibrações. E Alexandre fala, a gente só pode ajudar a partir que eles querem ser ajudados. Mas o Alexandre fala, o André Luiz, pergunta para Alexandre, mas eles estavam num centro tão como se pode? Harmonizados, evoluídos. E Alexandre corrige, muitos falam só da boca para fora, poucos estão falando do coração. Então, às vezes, como falado já no capítulo anterior, oceanos de palavras e uma gota de atitude, né? E a gente vê que o merecimento nosso é importante para que a espiritualidade haja e nos ajude. Então não adianta ela me ajudar ali de emergência se a minha sintonia, se a minha vibração está captando essas coisas. É o que o César quis dizer. Eu posso até mesmo ajudar a tirar, mas no outro dia tem outro lá, porque o meu comportamento não mudou. A minha sintonia, a minha frequência continua a mesma. Então eu estou agindo errado para que aconteça essas interferências, essas influenciações, gerando uma atmosfera, gerando um ambiente que não é favorável a mim. Exatamente. E acho que fica a maior lição, né, desse capítulo, é essa parte que o André Luiz indaga. Por que não auxiliar os obsessores, né? E muitas das vezes a gente coloca como vítima, né, dessas obsessões, mas na realidade o próprio culpado é nós mesmos, porque a gente não progride, fica na mesma, né, pedra de tropeço, sempre. Não muda os pensamentos, não se eleva, apesar da ajuda, né, espiritual, mas como o Marquinhos colocou, é uma ajuda de socorro, que não nos deixa o quê? Evoluir, porque a gente mesmo nos coloca sempre atrás dessa pedra de tropeço, né? Muitas vezes a gente lendo o capítulo, né, a gente podia até se colocar no lugar de vitimismo, falando, olha, por causa dos obsessores que eu não estou assim, que eu não progrido, eu não evoluo. E quando vê, o responsável por esse atraso todo é nós mesmos. E o Alexandre fala que nós, não só os escolhidos que podem comungar com os espíritos, todos nós podemos. Então basta nós estarmos com um pensamento positivo, com o coração aberto para o trabalho, no amor e na caridade, que nós somos intuídos. O pensamento e a prece é tudo. Que possamos policiar nossos pensamentos, os nossos atos, a nossa conduta, a nossa vivência em si, para que não tenhamos tantas interferências que nem sequer a gente imagina, que nos atrapalham na íntegra, causando mal-estares, dor de cabeça, aflições, onde eu sou o meio propiciador. Então, meus amigos, Alexandre fala que não só são os escolhidos que podem se comungar com os espíritos, todos nós podemos. Basta nos limparmos com os bons pensamentos, bons sentimentos, que não deixemos nos contaminar com os nossos vícios, que possamos estar sempre orando e vigiando
para poder sermos instrumentos para esses espíritos amigos que estão muito próximos da gente, mas a gente que se afasta deles. Com esse alerta, né, da Ellen de orar e vigiar, né, da espiritualidade amiga também, cabe lembrar que não há privilégio na criação. Existe sim trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. E sempre possamos sempre rogar, né, esse auxílio, né, que é a oração, que nos eleva com a espiritualidade, com o nosso Mestre Jesus, e que também, né, vai ser o nosso tema do nosso próximo capítulo, que é a oração. Não se esqueça aí de curtir o nosso canal, deixar o like, né, se inscrever para chegar as notificações. Compartilhe, divulgue. Centro Luz de Ismael, Estudo Missionário da Luz. A nossa conduta e o nosso pensamento é tudo, que possamos nos policiar. Um grande abraço. Até breve.